despesas. Relatórios, despesa. Neste menu, possuímos os relatórios da despesa, conforme será demonstrado a seguir. Despesa por categoria econômica mensal. Esse relatório demonstra as despesas executadas pelo município por elementos de despesa. Além de demonstrar desta forma, conforme especificado aqui, o ente tem a opção de clicar dentro da despesa e expandir a despesa até chegar a nível do credor que foi pago. Material de consumo. Dentro do material de consumo, eu tenho a opção de saber o que eu gastei de combustíveis, lubrificantes, gás engarrafado, gêneros de alimentação e assim sucessivamente. Se eu clicar dentro desse elemento da despesa, eu identificarei os fornecedores para quais eu efetuei o pagamento. Nesse momento, nós iremos acessar, em virtude dessa base ser uma base oficial e conter nome de fornecedores e CNPJs verdadeiros. Mas o cliente pode fazer esse detalhamento. Relatórios, despesa. Despesa por categoria econômica acumulada. Tem a mesma função do relatório anterior, mas aqui acumulando janeiro, fevereiro, março, abril. Ou seja, cada mês ele soma o mês anterior ou os meses anteriores com o mês atual. Temos a opção de emissão pelo empenhado, liquidado ou pago, seleção do exercício, período final e qual entidade eu quero estar verificando. Relatórios. Despesa. Despesa anual por categoria econômica. Nesse relatório temos a opção de comparar os exercícios com relação aos gastos efetuados. Por exemplo, o município está verificando aqui que ele gastou a menos até fevereiro 14%. Mas ele quer verificar com relação ao material de consumo, combustíveis e lubrificantes, se houve alguma economicidade. Então ele vai abrindo os elementos até chegar em combustíveis, lubrificantes automotivos, onde ele verifica que de janeiro a fevereiro de 2019 foi gasto 186 mil. De janeiro a fevereiro de 2020 foi gasto 167, ou seja, uma queda de 10,29%. Se ele clicar aqui dentro, irá abrir os fornecedores, o qual fornecerão o produto. Relatórios, despesa, variação das despesas por exercício. Aqui o município pode acompanhar a variação que houve da despesa por valores e índices percentuais, se houve crescimento ou queda. Relatórios, despesa, projeção da despesa. Esse relatório demonstra a projeção dos gastos para os meses seguintes ao de referência, com base em exercícios anteriores e informações anteriores. O ente público pode programar seus gastos também, conforme o detalhamento do elemento da despesa. Ou seja, ele pode chegar a um nível de saber ou de prever o quanto que ele vai gastar até final do ano, por exemplo, com combustíveis e lubrificantes automotivos. Relatórios. Despesa. Despesa com folha e manutenção por secretaria. Esse relatório ele tem a função de trazer para o ente o gasto por secretaria com manutenção e folha de pagamento e compará-lo com o exercício anterior para ver se está aumentando ou não os valores e trazer as variações percentuais e de valores.
relatórios, despesas, demonstrativo analítico das despesas. Esse relatório ele é muito interessante, principalmente para os municípios que querem controlar seus gastos por fonte de recurso, elemento de despesa, projeto atividade ou por órgão unidade. Esse relatório ele vai demonstrar todas as despesas que o município possui, todas que estão previstas lá na LDO e na LOA, e ele pode aplicar alguns tipos de filtros. Por exemplo, gostaria de saber somente as despesas do elemento 3190, então ele trouxe somente 3190, onde a fonte de recurso seria zero. Então eu trago aqui somente os 3190, aplicação zero. Qual que é o intuito desse relatório? É facilitar para que o ente identifique despesas que podem ser suplementadas, ou seja, retirado o saldo e jogado para o exercício seguinte. Aqui nós temos então os meses, o total da despesa efetuada, o saldo da dotação, que é o saldo inicial mais atualizado menos o total da despesa, a estimativa do gasto até o final do ano e se vai faltar recurso a suplementar conforme a projeção da despesa. Neste caso, identificamos que vai faltar R$ 333.409 se o gasto público continuar naquele nível até aquele período. Temos uma cota mensal de gasto 10 e a cota até fevereiro que for gasto foi 115 mil, que é disponível. Executado até fevereiro, 157. Então, saldo da cota até fevereiro, menos 42 mil. Então, eles gastaram a mais 42 mil da cota disponibilizada pelaquela secretaria naquela despesa e uma previsão até dezembro de tanto.